e todo louvor que saiu nessa hora do nosso coração. Senhor, seja engrandecido nesse lugar. Amém? Deus abençoe, irmão. Quem é que teve, assim, pessoas acompanhando? Juliana Sena, lá no Sul, estava acompanhando. Abraço, Juliane Jackson. Olha que coisa tremenda. Rapidinho ali, tinha quase 10 pessoas no meu Instagram, que não é tão ativo assim, né? Quem é que teve aí uma quantidade de 5, 6? Levanta a mão, olha. Quantas pessoas? 7 a 8, quem mais ali? 6. Se nós contarmos as 5 pessoas por cada visualização, eu coloquei assim, assista no YouTube. Então, nós demos uma utilização inteligente para o nosso celular. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no texto de Atos, capítulo 16. Eu quero pregar nessa noite, nesses próximos minutos, baseado no seguinte tema: o maior milagre na vida de uma pessoa. Eu quero falar sobre o maior milagre na vida de uma pessoa. O texto de Atos, capítulo 16, é o final do culto. Eu quero orar pelo Ministério Maped. Quero pedir depois que vocês venham aqui à frente, quero interceder pela vida de vocês. Atos, capítulo 16, nós encontramos a partir do versículo 9, um relato que tem a ver com algumas situações vividas pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Paulo fez várias viagens missionárias. E na segunda viagem missionária, nós temos aqui o relato do que aconteceu. E é deste texto que eu quero exatamente extrair a resposta a essa pergunta: qual é o maior milagre na vida de uma pessoa? Eu já adianto para dizer que o maior milagre é a conversão, é a mudança de coração, é aquilo que o Espírito Santo faz dentro de uma pessoa, que eu não posso fazer, a igreja não pode fazer, ninguém pode fazer. Só o Espírito Santo de Deus pode mudar o coração de uma pessoa. E é sobre isto que nós queremos meditar nessa noite. Atos 16, verso 9. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, no dia seguinte para Nápoles. Dali para Filipos, a primeira cidade dessa região da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, rogou-nos dizendo: se haveis julgado digno que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Indo nós ao lugar de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação
são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Então logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Deus abençoe a sua bendita palavra ao nosso coração. Pai amado, este é o momento alto do culto, é o momento da revelação, é o momento da palavra, e eu quero pedir ao Senhor que cubras o teu servo com óleo fresco, com unção celestial, para que a palavra viva, gere vida no coração de muitas pessoas aqui, e aquelas que nos ouvirão através da transmissão pelas redes sociais. Faz isto, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O que é um milagre? Milagre é o que não pode ser explicado com argumentos da razão. Não cabe na lógica, não cabe dentro da ciência, não há explicação, não há qualquer mecanismo da racionalidade humana que possa explicar um milagre, porque se puder ser explicado, não é milagre. Milagre é aquilo que vai na contramão do natural. É uma intervenção do sobrenatural no mundo natural. E na Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento, nós nos deparamos com uma abundância de milagres. Vários registros. No Novo Testamento,
de forma muito específica, no ministério de Jesus e também no ministério dos apóstolos, muitos milagres aconteceram. Temos o relato de um cego de nascença, que nunca enxergou, que nunca viu o brilho do sol, que nunca viu o céu estrelado, que nunca viu a beleza de uma montanha, de uma flor, que nunca viu o sorriso de uma criança. Pode até ser que naquele relato de João capítulo 9, que o cego de nascença sequer tivesse globo ocular, mas Jesus trouxe vida para ele e fez com que, cego de nascença, passasse a ver. Nós temos o relato de um aleijado, nós temos o relato de um mudo, que não conseguia, obviamente, falar. Nós temos o relato extraordinário da ressurreição, tanto do filho de uma viúva na cidade de Naim, quanto o milagre de ressurreição mais notório do Novo Testamento, que é o milagre da ressurreição de Lázaro, conforme está registrado no Evangelho de João, no capítulo 11, acerca de quem é dito que cheirava mal, 4 dias morto, já num processo de putrefação, de apodrecimento, descrito no texto, pelo testemunho daquelas pessoas que lá estavam, dizendo, já cheira mal, células nervosas mortas, seu cérebro morto. Não havia qualquer possibilidade de trazer à vida um homem morto há 4 dias em estado de apodrecimento. Mas Jesus, chegando onde Lázaro estava, olha para dentro daquela sepultura e ordena: tirai a pedra. E dirige-se àquele homem morto, chamando-o pelo nome: Lázaro, vem para fora. E a Escritura nos diz que o homem morto passou a viver, o defunto passou a viver, o homem que cheirava mal passou a viver, e este milagre se tornou um milagre extraordinário que atraiu muitas pessoas à fé. Mas eu quero dizer, porém, que estes não são os maiores milagres. O maior milagre não é um surdo passar a ouvir, o mudo passar a falar, o morto passar a viver. O maior milagre que pode acontecer é a mudança do coração humano. E só Jesus tem poder para mudar o coração de uma pessoa. A conversão, meus irmãos e meus amigos, é a experiência mais importante na vida de uma pessoa. Conversão não é mudança de religião, é mudança de coração. Na verdade, quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos algumas expressões que são expressões sinônimas de conversão. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 15. Ele diz que para Deus o que importa é que a pessoa seja uma nova criatura. Nova criatura é a mudança de interior. É uma percepção de Deus que até então a pessoa não tinha. Ainda o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, verso 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ser nova criatura é a mesma pele, mesmo cabelo, mesmos braços, os mesmos olhos, o mesmo nariz, as mesmas pernas, mas um coração novo,
mudado, transformado pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um relato magnífico. Na verdade, nós temos aqui o relato de 3 experiências de conversão. De uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, de uma moça cujo nome não nos é oferecido, que através de um espírito maligno dava lucro aos seus senhores, e o espírito repreendido, a moça foi liberta, e por fim, nós temos o relato do milagre de conversão que aconteceu no coração de um cidadão romano, carcereiro, na cidade de Filipos, que em sendo alcançado pelo Evangelho, não somente ele, mas toda a sua casa foi mudada. Este relato é especialmente importante, porque todos estes momentos de conversão acontecem como fruto de uma visão. Paulo teve de noite uma visão, diz o versículo de número 9. E meus irmãos, este relato, ele inaugura o evento mais importante da história do Evangelho na Europa, que é exatamente a saída da palavra do Senhor de Jerusalém para iluminar as nações do Ocidente e trazê-las ao aprisco de Jesus Cristo. E nós entendemos nesse texto, e temos aqui a compreensão daquilo que a conversão faz na vida de uma pessoa. Quando esta igreja se reúne, quando este ministério se reúne, quando o ministério infantil se reúne, quando a igreja se organiza, quando as outras igrejas que neste momento espalhadas para esta terra brasileira se reúnem, igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, grandes templos, pequenas congregações, nos grandes centros, nos lugares mais longínquos e desertos, quando a igreja se reúne, a mensagem que está sendo anunciada é a mensagem referente ao maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, que é a mudança de coração, que tem um nome: conversão. Lendo este texto, a primeira percepção que temos é que a conversão é uma experiência multicultural. Lídia, que aparece no versículo de número 14, era asiática, da cidade de Tiatira. A jovem com espírito de adivinhação, que aparece aí no versículo 16 a 18, era uma escrava grega. E o carcereiro que guardava Paulo no cárcere juntamente com Silas, era um cidadão romano. O que é que nós aprendemos? Que a conversão, ela não está circunscrita por uma cultura, é multicultural. Alcança o asiático, alcança o europeu, alcança o americano, alcança no Brasil, alcança na China, alcança na França, na Itália, onde estão os nossos missionários, alcança na Espanha, onde estão os nossos missionários, alcança na Coreia, alcança na Austrália, em qualquer parte do planeta. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela é multicultural e alcança os homens de todas as nações e em todos os lugares. Segundo lugar, a conversão não apenas é uma experiência multicultural, mas é também
uma experiência multissocial. Aqueles que pensam que o Evangelho avança no meio das populações de baixo poder aquisitivo, no meio das pessoas pobres. Triste engano. Lídia era de classe média, vendedora de púrpura. A escrava, aqui com espírito de adivinhação, por ser escrava, não era considerada pessoa com direito legal. Era escrava porque diz o texto, verso 19, que os senhores daquela jovem, então ela tinha dono. Mas o Evangelho não está circunscrito a uma classe. Alcança Lídia, classe média, alcança uma escrava que tinha dono, e alcança também um carcereiro romano, porque para ser carcereiro impunha-se ser cidadão romano, o que dava a ele, por sua profissão, a condição de fazer parte da classe média, ocupado com tarefas civis. O Evangelho é multicultural, mas é multissocial. Alcança o pobre, alcança o rico, alcança o negro, alcança o branco, alcança o intelectual, alcança o analfabeto, alcança o indivíduo que não sabe falar, que não domina a sua língua, alcança o indivíduo com doutorado, com pós-doutorado, porque o Evangelho não está circunscrito aos parâmetros sociais, alcança todas as pessoas. Isso é tremendo demais. Então, o texto nos ensina que conversão é uma experiência multicultural. Conversão é uma experiência multissocial. Aliás, a igreja é uma extraordinária expressão dessa mistura social. Seja o rico, seja o pobre, seja o professor universitário, seja o aluno do professor universitário, seja o médico, seja o pedreiro que trabalha na casa do médico. Na igreja, nós nos reunimos e não somos apresentados a partir dos nossos títulos. Na igreja, nós nos apresentamos e nos relacionamos na forma de irmãos em Cristo. Isso é lindo demais. Meu irmão em Cristo. Me lembro, quando começava aqui o ministério, ainda conhecendo a recém-organizada Segunda Igreja Batista, vinha de manhã, domingo, para passar o dia com os irmãos nos primeiros meses, e eu me lembro de estar sentado lá no nosso prédio antigo, assistindo a escola dominical, e que imagem extraordinária. O professor da classe era um senhor que era de uma cultura muito reduzida. Podíamos perceber a dificuldade que ele tinha na pronúncia das palavras, no domínio da língua. Falava errado, mas com conhecimento bíblico extraordinário. E lá sentado na congregação, na classe da escola bíblica, ouvindo aquele professor da escola bíblica, professor de Bíblia, falando português errado, mas explicando a Bíblia com uma precisão extraordinária. Estava um médico sentado aprendendo com aquele moço. Coisa maravilhosa, porque a igreja propicia esta harmonia. Não somos diferenciados por nossos títulos, somos irmãos em Cristo. Eu gosto de me referir nas minhas mensagens de zap, quem já recebeu uma mensagem minha, eu sempre me dirijo assim: olá, amada ovelha. Olá, meu irmão. E a gente precisa
retomar essa forma, meu querido irmão, porque significa que estamos, irmãos, como família, meu irmão em Cristo. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. O idoso dizendo para o jovem: meu querido irmão, isso faz um bem tremendo. O jovem dizendo para o idoso: irmão, fulano de tal. Porque na igreja nós aprendemos que o Evangelho nos oferece essa experiência extraordinária multissocial. Então, conversão é multicultural, conversão é multissocial, mas conversão também é uma experiência esperançosa, dá esperança. Veja o relato deste carcereiro. Diz o texto bíblico que aquele milagre que o Senhor operou, fazendo com que as portas do cárcere estivessem abertas, versículo 27. E o carcereiro, quando viu aquilo, sabia das consequências de um preso fugir sob a sua responsabilidade. Seria desonrado publicamente, seria punido publicamente, seria exposto publicamente. Era uma situação trágica. E diz o texto que quando ele acordou, verso 27, ele se deparou com aquela situação e para ele foi desesperadora a situação, de tal forma que ele pegou uma espada e pensou em se matar. Há alguma situação que defina melhor falta de esperança do que namorar o suicídio? Existe alguma outra realidade de desespero, de perda de perspectiva, de perda de capacidade de sonhar, de perda de capacidade de se ver daqui a um mês, daqui a um ano, do que a pessoa que namora o suicídio? Que vive tão somente engendrando na sua mente o local, a hora, a forma, como ela vai se despedir da vida. Desespero. O texto bíblico diz que o homem estava prestes a se matar. E a palavra diz que Paulo bradou em alta voz, deu um grito, versículo 28, está aí na sua Bíblia: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ele pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Fez uma pergunta extraordinária: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta, muito mais extraordinária ainda: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Agora observe o que aconteceu com esse homem. Pensando em se matar, desesperado, aflito. Eu não estou falando daquela aflição que você sente quando perde os documentos, ou quando você tem o seu carro roubado. Eu me lembro de uma ocasião, eu estava em São Paulo, visitando meu cunhado, minha cunhada, paramos o carro em frente ao prédio, e ficamos lá no apartamento. Depois, quando eu fui descer para pegar o carro para guardar, eu olhei, será que estava aqui? Você já viveu isso? Quem é que já viveu? Aí você olha para o carro, será que estava aqui? Eu não sei se eu parei aqui, eu parei em outro lugar. E sabe o que aconteceu? Roubaram.
Dá uma sensação ruim, muito ruim. Eu espero que não aconteça com ninguém aqui, mas é muito ruim. Eu não estou me referindo a esse dissabor de ter um carro roubado, de ter um documento perdido. Eu estou me referindo à tribulação, desespero de quem estava prestes a se matar. Crê no Senhor Jesus. Ele creu. E sabe qual foi o resultado? Diz o texto no versículo de número 32. Lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E no versículo 34 diz: o carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes a mesa, e na sua crença em Deus, ou seja, na sua conversão, alegrou-se com toda a sua casa. Que extremo de emoção! Ele sai de um extremo do desespero para a esperança, do suicídio para a vida, da tristeza para a alegria. Conversão, portanto, é uma experiência esperançosa, dá esperança. Esta é a mensagem que esta igreja tem pregado e continuará pregando em nome de Jesus. Dá esperança, amigo, você que me ouve agora pela internet. Eu quero dizer que se você entregar o seu coração a Jesus, Ele traz esperança para o seu coração. Como trouxe para o coração do carcereiro, como trouxe para Lídia e para esta moça. Mas ainda, já caminhando para o fim, conversão é também uma experiência transformadora. O Evangelho transforma, ele não vem para melhorar a pessoa, transforma. Não tem explicação, é milagre. Transforma. Não tem explicação. Há pessoas que se convertem, o Espírito Santo lhes toca o coração, através de uma Bíblia que recebem de presente, ou a encontram na cabeceira de uma cama num hotel, viajando, como os gideões costumavam fazer, espalhando o Novo Testamento nos hotéis. Quantas pessoas, e os relatos são inúmeros, de pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia, e encontram lá na cabeceira do hotel, uma Bíblia, o Novo Testamento, começam a folhear, começam a se interessar, começam a ler, e o milagre acontece. O Espírito Santo, usando a palavra que Ele inspirou, atinge o coração da pessoa, fazendo dela uma nova criatura. Conversão é uma experiência transformadora. Aqui no texto, no versículo de número 14, quando Lídia, vendedora de púrpura, que temia Deus, servia a Deus, o Senhor lhe abriu o coração. É o Senhor que abre o coração das pessoas, não é o pregador. Nós pregamos, mas quem abre o coração das pessoas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é a eloquência do pregador, não é a beleza das canções, não é a beleza do templo, é o Espírito Santo que abre o coração, e a igreja que compreende isto deveria e deve interceder para que, no momento da pregação, o Espírito Santo abra o entendimento, abra o coração, porque o coração aberto, quando a semente entra, a semente vinga e dá vida. E diz o texto que Lídia ouviu a palavra. E diz o texto ainda, que ela ficou atenta a tudo que Paulo ouvia. E o versículo 15 diz que ela foi batizada, ela e a sua casa. Lídia era uma mulher de oração. Os teólogos sugerem que a igreja de Tiatira, citada lá no livro do Apocalipse, começou através da ação missionária desta mulher. Era uma mulher de oração. Deus a transformou.
Deus a mudou, a ela e a sua casa. A jovem possessa que seguia atrás de Paulo, e o texto diz no verso 16, indo nós ao local da oração, quando a igreja ora, sempre alguma coisa acontece. Aliás, nós precisamos orar com expectativa de grandes intervenções de Deus. Quantas vezes nós vamos orar sem expectativa, sem fé, sem coragem? E esta mulher que saiu ao encontro de Paulo, é interessante o texto, porque o que ela dizia era verdade. Dizia ela, verso 17, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Era verdade. Mas você sabe o que é que está por trás disto? E que perturbou o apóstolo Paulo? Porque diz o texto que ele estava perturbado, ele estava incomodado com aquilo. Cuidado com os elogios. Cuidado com os elogios. Por que é que Paulo ficou perturbado? Era uma fala insistente. São servos do Deus Altíssimo. Você sabe o que é que esse tipo de afirmação seguida pode esconder? Esconde a semente do orgulho, da soberba. E a pessoa começa a achar que ela é o que ela não é. O orgulho foi a semente da queda de Lúcifer. Paulo ficou perturbado. Ele tinha aquilo que nós precisamos ter, o discernimento, a capacidade de perceber para além do evidente. Sentiu-se perturbado e voltou-se para aquela mulher. Sem discernimento, talvez Paulo agradecesse. Sem o discernimento, talvez Paulo dissesse muito obrigado. Mas o discernimento o fez repreender a mente satânica que estava atuando através da mente daquela moça. Verso 18. Em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. Você sabe quanto tempo levou para a moça ficar liberta? Quanto tempo? Quanto tempo? Hein? Me responda. Quanto tempo levou? Como é que está aí na sua Bíblia? Sabe o que é isso? Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai dela. Saiu. A moça estava livre. A moça estava livre. Liberta. Não mais usada pelo inimigo. Não mais um instrumento na mão do inimigo, mas estava liberta. Meus irmãos, senhoras e senhores, conversão é uma experiência transformadora. Como disse o carcereiro na iminência de tirar a própria vida, agora transformado e em paz com a sua família, servia a Deus. Você já observou que a Lídia foi abençoada, ela e a sua casa? O carcereiro foi abençoado, ele e a sua casa, versículo 34, porque quando o evangelho entra no coração de uma pessoa, através daquela pessoa pode entrar no coração da família inteira. Da família inteira. Vai mudando a família inteira. Quantos relatos nós temos, quantos exemplos temos aqui nesta igreja? Entrou através de um, aí foi ganhando mais um, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e o evangelho, a santa e bendita semente, conquistou o coração da família inteira. Quando há conversão, há transformação. Se não houver transformação, duvide-se da conversão. Porque uma coisa é conversão e outra coisa é adesão. Alguém disse que, nesses anos, parece que as igrejas têm crescido, não tanto por conversão,
mas por adesão. Conversão, a pessoa muda, mas muda para valer. Há coisas que mudam na hora, e há outras que vão mudando ao longo do tempo. Pessoas explosivas, emocionais, irracionais, que se convertem num domingo, na segunda-feira, elas ainda estarão explosivas, mas o Espírito Santo começa a trabalhar no coração da pessoa. Vai moldando. Há coisas que mudam na hora. E há outras que vão mudando ao longo do tempo, sobretudo com a exposição do indivíduo à palavra de Deus. Eu diria que quando nós nos convertemos de verdade, entregamos a vida a Cristo, o Espírito Santo vem habitar o nosso coração. E quem se converteu sabe que se converteu. E quem não se converteu não sabe e tem dúvida. Então eu quero encorajar você a ter segurança de que você nasceu de novo, para que a sua relação não seja uma relação de adesão. A pessoa se converte, o Espírito Santo muda. E quando ela se converte, ela vem para o Evangelho, mas ela traz ainda a sua cosmovisão do mundo. Por exemplo, no nosso país muito místico, cheio de crendices, quantas pessoas que vêm para o Evangelho e trazem ainda as suas crendices, que estão incorporadas na sua formação familiar, que adquirem alguns hábitos místicos que eles mesmos não sabem. Por exemplo, há pessoas que às vezes ainda tem na sua casa um elefante com o bumbum voltado para a porta, para atrair dinheiro. Mas ele é convertido. Mas a cosmovisão ainda é uma cosmovisão do mundo, é a exposição à palavra. Por isso que é importante a pessoa aprender a palavra. Sem o conhecimento da verdade, o indivíduo pode ter uma fé misturada, mesclada com elementos que não são de Deus. Compreende? Eu já vi acontecer de pessoas que não põem a bolsa no chão, mulheres que não põem a bolsa no chão, porque na crendice popular a bolsa no chão afasta dinheiro. Afasta dinheiro. Tanta coisa que afasta dinheiro, né? Mas a pessoa não entende que falta de orçamento afasta dinheiro. Há pessoas que não entendem que gastar mais do que ganha afasta dinheiro. Aí a gente diz, é o diabo, é o demônio. Compra o que não precisa, paga com o que não tem. Muita gente não entende que a utilização errada do cartão de crédito afasta dinheiro. Cartão de crédito dá uma falsa sensação de poder. Eu tenho 10 mil reais. Tem nada, é do banco e vai tirar o seu sangue. Ele fica dizendo assim, gasta, gasta, gasta. Ah, porque o gerente do banco é meu amigo. Ele é pressionado, eu estou falando aqui para bancários, ele tem que bater meta, sabe como é meu amigo, me deu um cartão de crédito de 20 mil reais. Puxa vida, aí sai fazendo compra. Aqui em Barra do Piraí não acontece isso não, mas lá no Rio, aí ele sai comprando. Aí chega lá no dia da fatura, vem a fatura assim. Aí a pessoa pega a fatura assim, usaram o meu cartão de crédito. Você já viu isso? Sabe por quê? Porque a cosmovisão da pessoa ainda não foi moldada. Por isso é importante a palavra. Toda pessoa que se converte deve frequentar a escola bíblica dominical. Você sabe por quê? Para dar fundamento à sua fé. Caso contrário, você vai edificar um prédio sem base, e edificar um prédio sem base vai ruir em algum momento.
Amém, meus irmãos? Estão compreendendo? Eu estou caminhando para o fim, dizendo o seguinte, que conversão é uma experiência transformadora. E você pode viver essa experiência. Você não entrou aqui nesta noite por acaso. Creia nisto. Deus quer transformar a sua vida, mas é necessário que a pessoa entregue seu coração a Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, irmãos. Curve a sua cabeça, por favor. Senhor Deus, querido Pai, nós aprendemos aqui que o maior milagre na vida de uma pessoa não é a cura de uma enfermidade, mas é a mudança de um coração. E só o Espírito Santo pode fazer isto. Eu quero nesta hora, Senhor, pedir que o Teu Espírito, usando a palavra que é Tua, possa tocar muitos corações. Pessoas que precisam hoje experimentar Jesus na sua vida. Gente que precisa da esperança que Cristo dá, da salvação que somente Ele pode nos dar. Eu oro, Deus, para que o Senhor atue nessa noite. Toda a igreja orando. Alguém aqui que quer nessa noite dizer, pastor, eu quero hoje experimentar isso, quero entregar minha vida a Jesus. Alguém quer fazer isso? Levante sua mão se houver alguém aqui neste auditório. Aqui à minha direita, que é o centro, à esquerda, lá na galeria, eu quero orar por você, se houver alguém. Levante sua mão. Uma pessoa, um senhor, uma senhora, um jovem, um adulto, que deseja hoje entregar a vida a Cristo. Quem sabe alguém afastado, quer voltar para o caminho do Senhor. Levante sua mão nesse momento. Lá em cima, uma pessoa. Alguém mais? Alguém mais? Nós vamos cantar aqui um louvor com o Ministério Maped, já caminhando para o fim do culto, e eu quero orar por essas pessoas. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, você que quer voltar para o caminho do Senhor, como aquela moça lá em cima, queremos orar por você. E enquanto cantamos, se você puder vir aqui para eu orar por você, saia do seu lugar, se puder, lá em cima, aqui embaixo. Você quer entregar a vida a Cristo, você quer voltar para o caminho do Senhor, eu quero orar por você e pode vir em nome de Jesus. Vamos cantar e você pode vir. A minha alma estava longe do caminho. Pode vir aqui, filho, pode descer.